Irmãs, queridos irmãos, é meu desejo que nesta hora, neste momento, possam estar com as bênçãos de Deus e, acima de tudo, passando bem apesar de todo este tempo que nós nos encontramos enclausurados. Mas hoje vamos então continuar os nossos estudos relativos ao livro do Apocalipse e queremos voltar então agora para o capítulo 7, que é sem dúvida nenhuma um capítulo que tem trazido muita polémica ou muita discussão, pelo menos muitas opiniões, e nós vamos não propriamente dar mais uma opinião, mas refletir sobre este texto e pensar no que ele poderá dizer aos crentes naquela época e aquilo que pode dizer também para nós hoje. Com certeza que, tendo as vossas Bíblias abertas, poderemos ler este texto. Eu vou ler a versão que tenho e que diz precisamente assim: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Depois destas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, e a ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: Estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Disse-me ele: Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Sem dúvida, quando nós olhamos para o capítulo 6, verificamos que João terminou o seu capítulo 6 com uma pergunta que faz qualquer leitor, no fundo, pensar. Perante tantas calamidades e adversidades na vida e principalmente do cristão, quem poderá subsistir? Ou melhor, quem terá poder suficiente para permanecer firme ou em pé? E é desta forma que o verbo realmente termina no capítulo 6. O leitor esperaria certamente que o vidente de Patmos contemplasse a abertura do 7º selo. Isso não aconteceu.
O capítulo 7 surge aqui como uma intercalação ao desenvolvimento desta narrativa dos sete selos. Ao mesmo tempo, funciona como uma resposta à pergunta levantada no capítulo 6. Todos nós já sabemos que a literatura apocalíptica realmente faz parte deste género que nós encontramos no livro de Apocalipse. Já tive a oportunidade de explicar que o interesse do escritor não é propriamente apresentar um curso cronológico da história. E então, fazendo minhas as palavras de Edward Loos, um escritor e estudioso realmente do Novo Testamento, ele diz que o escritor apocalíptico vê a história dirigir-se diretamente rumo à sua meta. Mas os detalhes deste curso não lhe interessam. Portanto, é precisamente isto que acontece. O que é essencial para a comunidade, tanto a comunidade judaica como acontecia com os livros apocalípticos na comunidade judaica, assim como na comunidade cristã, devido ao género que nós temos agora neste livro, não lhes interessam propriamente a questão da cronologia histórica. O que lhes interessa é a certeza de que a promessa de salvação feita por Deus transcende este mundo transitório e será cumprida exatamente naquele mundo em glória maravilhosa. Se as pessoas ficaram com medo perante a descrição dos cenários apresentados nos 6 selos que foram abertos enquanto se leu o capítulo 6, onde os cristãos levantam a sua voz e perguntam ao Senhor: até quando, ó Pantocrator, não julgas e não fazes justiça ao nosso sangue que foi derramado pelos que afinal ainda continuam lá na terra? Afinal, os vencedores das guerras, os provocadores das guerras, os opressores dos desfavorecidos, os exploradores dos mais pobres, os injustos, os mentirosos, os imorais, os ímpios, todos aqueles que estão mais interessados no seu umbigo, sofrerão abalos na sua vida que nunca julgarão ter, a ponto de tentarem esconder-se de alguma forma daquele grande dia que expressará, por assim dizer, o basta de Deus. No entanto, até chegar esse dia, quem consegue permanecer de pé? Quem pode subsistir? João responde a esta pergunta estruturando este capítulo 7 com duas cenas que, por motivos literários, são sequenciais, claro, mas que na realidade eles ficam imbricados um no outro, ou uma cena na outra. Ambas as cenas começam exatamente com esta expressão que em português nós temos depois destas coisas no versículo 1, dizem algumas versões, embora outras versões mais recentes, como eu li, diz depois disto vi. E depois no versículo 9 também nós encontramos exatamente a mesma expressão, depois destas coisas vi. E é precisamente assim que nós poderíamos estruturar realmente o nosso texto. Do versículo 1 até ao versículo 8, a primeira cena, e do versículo 9 até ao versículo 17, então a segunda cena. Ora, vejamos então esta primeira cena. De que trata? Por aquilo que nós podemos ver aqui, João utiliza um pouco da história do seu povo para anunciar a proteção que Deus providencia aos seus servos. Sim, é importante nós verificarmos aqui este aspecto. Reparem que João começa por descrever, e quase que nós poderíamos dizer que ele vai ao livro das origens para relacionar esta boa criação que Deus fez, seguindo exatamente a ordem da criação. Os 4 cantos estão anjos em pé, retendo os 4 ventos da terra, para que não soprassem sobre a terra, sobre o mar e sobre as árvores, ou toda a árvore. É interessante, de facto, esta referência, ou pelo menos esta ordem que é apresentada aqui. Sem dúvida nenhuma, estes elementos tornam-se elementos de tensão. O ser humano é posto na terra para dominar e frutificar, mas no fundo ele esbarra com uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que segundo a sua ideia até lhe daria a possibilidade de ser como Deus. A sua rebeldia provocou o caos, a destruição
e a fome. Mas Deus foi sempre preservando, guardando aqueles que efetivamente eram justos. Em toda a narrativa bíblica nós encontramos isso. Reparem que quando o texto descreve que os 4 anjos estão em pé nos 4 cantos da terra, ou os pontos, a reterem os 4 ventos para que não houvesse esta destruição sobre esses 3 elementos, a ideia de retenção aqui é precisamente a ideia de que estes conflitos que possam existir ali na terra, no mar e nas árvores. Sim, há uma ideia que leva a que se pense claramente que os ventos são tão conflituosos. E exatamente é isso que nós verificamos nos escritos dos profetas também. João aqui também vê de novo esta iminência de julgamento sobre a terra, sobre o mar e sobre toda a árvore. Portanto, já reparamos que efetivamente a terra é simbolizada muitas vezes como uma demonstração de quem tem domínio, quem tem a terra tem domínio. Os mares também, pela sua impetuosidade e por aquilo que eles são e a extensão que eles obtêm, o domínio dos mares também era muito importante. Em toda a história da humanidade sempre foi importante. E a questão das árvores, sim, as árvores poderiam simbolizar, sem dúvida nenhuma, a questão do alimento ou daquilo que as árvores produzem. Mas também nós encontramos várias referências, e principalmente nesta literatura apocalíptica, que a árvore é o símbolo dos poderosos. No livro de Daniel, no capítulo 4, fala do sonho que Nabucodonosor teve como sendo uma grande árvore. E é interessante porque, embora no texto da Septuaginta muitas vezes a palavra árvore é traduzida pela palavra grega xylon, aqui no capítulo 4 de Daniel a palavra é a mesma que nós temos no Novo Testamento, aqui no livro do Apocalipse, dendron. E por isso mesmo é que Nabucodonosor é apresentado como sendo aquela grande árvore, árvore poderosa. Ora, não é por acaso também que as próprias árvores muitas vezes são prefigurações das pessoas. Por isso é que Jesus usou a imagem da árvore para ver se a árvore dá fruto ou se não dá. Isto apontando efetivamente para a questão das pessoas. Por isso nós temos aqui estes 3 elementos fundamentais para verificarmos o que é que acontece sobre eles. Tanto Jeremias como Daniel apresentam os ventos como elementos de destruição sobre aqueles que são efetivamente poderosos. E é isso que nós encontramos nessa literatura profética e apocalíptica. No entanto, é preciso notar que a sua capacidade de destruição está controlada e só será solta quando Deus quiser dizer basta. Há impiedade, há idolatria, há opressão, há injustiça que se faça sobre a terra. Apesar da tensão existente e pronta a explodir, Deus ainda mantém o controle de todas as coisas e providencia um momento de acalmia e de esperança para os seus servos que estão certamente a enfrentar a morte. João, ao falar sobre estes elementos, ele realmente está a relembrar uma série de acontecimentos na história de Israel, mas ao mesmo tempo ele quer que os seus leitores possam entender o que é que vem de Deus. E de Deus vem, efetivamente, esta esperança. Reparem na expressão que ele usa quando chega ao versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente. A esperança vem precisamente do lado do sol nascente. Esta imagem pode dar a ideia de algo maravilhoso que surge. O nascer do sol traz sempre esperança, nova vida, ou aquilo que nós podemos dizer um novo dia. É o profeta Ezequiel que diz que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Esta esperança está patente em toda a literatura profética, sem dúvida nenhuma. Agora, o que João continua a dizer é que o mensageiro de Deus traz um selo do Deus vivente.
do Deus que está vivo. E certamente que nós podemos lembrar isto, que na história de Israel era isso mesmo que acontecia. Deus estava sempre presente e ele queria fazer uma aliança constante com o seu povo, porque ele era um Deus vivo. Ele não era um Deus como os deuses pagãos que estavam a rodear a terra de Canaã. E por isso mesmo nós poderíamos verificar que este anjo que sobe do lado do sol nascente, ele traz o selo do Deus vivo. O selo pode simbolizar duas coisas. Tanto pode simbolizar proteção, com o selar de uma coisa isso ficava protegido, assim como também pode significar pertença. Este Deus vivo, afinal, é o Deus que contrasta com todos os outros deuses que Israel encontrou no seu caminho. E na aliança, Deus prometera sempre guardar aqueles que tinham a sua marca da aliança. Aliás, nós temos estado a estudar o livro de Deuteronômio e temos verificado isso exatamente. Quem tem a marca da aliança, aqueles que ouvem e obedecem aos mandamentos de Deus, Deus certamente lhes promete bênçãos. Para tanto, o povo precisava de relembrar constantemente a sua relação com Deus. Deus só permitia que algo de mal acontecesse quando o povo se desviava do propósito de Deus. Entretanto, era necessário que o seu povo recebesse o selo para proteção, mas ao mesmo tempo indicação de pertença. Lembremos-nos, por exemplo, que na terra do Egito o anjo da morte só passou depois de o povo ter colocado o sinal nas ombreiras das portas. E nós podemos lembrar depois, inclusive em vários textos que nós já lemos em Deuteronômio, em que, inclusive, é quando um judeu era escravo ou servo de outro judeu, no final, ao fim de 6 anos, e chegando ao 7º ano, ele deveria ser libertado dessa sua dívida, dessa sua responsabilidade, dessa sua escravidão. Mas poderia acontecer que o escravo não quereria ser livre e queria pertencer àquela pessoa a quem ele pertenceu durante os 6 anos. Então diz-nos o relato bíblico que a pessoa deveria pegar no seu servo, deveria levá-lo às portas da cidade e perante os juízes deveria de colocá-lo perante uma porta e furar-lhe a orelha como sinal. Seria o selo, por assim dizer, para dizer que aquela pessoa pertencia a alguém. Bem, nós sabemos perfeitamente que os selos aconteciam na antiguidade. E lembrando um pouco as histórias dos cowboys, nós podemos ver como os ganadeiros gostavam de marcar com selos o seu gado, os seus animais, as suas vacas. E realmente nós poderemos lembrar que o selo demonstrava pertença. E neste texto é exatamente isso que nós precisamos de relembrar. Que os servos de Deus têm um selo que demonstra que eles pertencem ao Senhor. Este selo é o selo do Deus vivo. E por isso mesmo nós encontramos aqui este anjo que acaba por dizer: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a fronte dos servos do nosso Deus. E aqui é interessante exatamente esta expressão, os servos do nosso Deus. Portanto, João relembra a história do povo de Deus para agora transmitir esta mesma esperança ao novo povo em Cristo. Muito se tem discutido sobre os 144 mil. Quem são estes 144 mil? E porquê só 144 mil? Há estudiosos que afirmam a literalidade do texto, dizendo que os 144 mil são uma referência ao povo de Israel que será salvo no período da grande tribulação. E, portanto, olham para este texto como um texto literal e uma referência exatamente ao povo de Israel. No entanto, outros estudiosos acabam por concluir que será difícil nós entendermos aqui uma referência literal ao povo de Israel por várias razões. E eu vou no mesmo caminho de entender que, de facto, trata-se apenas de um simbolismo, embora João efetivamente usa a história do povo de Israel
para mostrar como Deus foi fiel ao longo da história e como Deus conhece exatamente aqueles que são seus. No entanto, há outra expressão aqui, ou outras expressões que são importantes nós podermos reparar. A primeira é esta expressão que nós há pouco referimos: os servos do nosso Deus. Esta expressão nunca foi usada para referir os israelitas como servos de Deus. É sem dúvida anunciado que Israel é o servo de Yahvé, mas sempre no singular. Aqui nós temos exatamente a expressão no plural, os servos do nosso Deus. E que esta palavra servos é a palavra doulos, que nós poderíamos dizer os escravos do nosso Deus. Palavra que está associada exatamente à questão da selagem. Então, o que isto significa é assim, aqueles que pertencem ao Senhor. Os profetas no Antigo Testamento eram, sem dúvida nenhuma, designados como os servos do Senhor, mas é uma referência só aos profetas, como nós encontraríamos em 2 de Reis, no capítulo 9, versículo 7. Portanto, esta expressão mostra que João está a referir a algo mais ao contar a história do povo de Israel. Por outro lado, o número que nós temos, 144.000, é um número redondo, o que normalmente leva as pessoas a pensarem que se trata então de um número simbólico. O texto de Números, capítulo 1, versículos 20 e seguintes, mostra-nos que as contagens, no fundo, até variavam de tribo para tribo. Portanto, não eram umas contagens tão redondas quanto aquelas que nós temos aqui no nosso texto. Portanto, o que nos leva a pensar que João usa o número 12, das 12 tribos, como um número para simbolizar o povo completo, o povo como um todo. E depois usa os números, ou o número 12.000 em cada tribo, para simbolizar ao mesmo tempo as miríades de um novo povo. Estamos realmente a falar no campo simbólico. E é isso que João certamente quererá dizer. Um terceiro argumento é nós podermos verificar que esta lista é uma lista aleatória, pois não segue nem a lista que nós encontramos em Gênesis 49, nem tampouco a lista que nós encontraríamos em Ezequiel 48, quando fala realmente de uma restauração de todas as coisas. Portanto, em tudo isto, João pura e simplesmente ouve o número dos filhos de Israel. E isto é muito importante também nós podermos referir. O versículo 4 diz: E ouvi o número dos que foram assinalados. Isto é, aqueles que foram selados, aqueles que receberam o selo do Deus vivo. E ele ouve só o número. Mas este número é um número, de facto, redondo, é um número que aponta para o 12 vezes 12.000. E certamente que então encontraríamos Jesus, claro também que referiu várias vezes aos seus 12 discípulos, dizendo que eles iriam julgar as 12 tribos de Israel. E ainda que houvesse, de facto, alguma relação em que as pessoas ainda se pudessem identificar com certa tribo, o que nós sabemos é que na história de Israel, a determinada altura, só ficamos com a tribo de Judá, e a tribo de Judá foi aquela que foi levada para o cativeiro da Babilónia, e foi aquela realmente que, pelo menos alguns, voltaram para Judá, para Jerusalém e a reconstrução de Jerusalém. E que no tempo de Jesus, então, nós temos exatamente toda essa referência da Judeia como sendo aqueles que pertenciam à tribo de Judá. O resto, Galileia, Samaria, tudo isso, de facto, fica na penumbra, de acordo com os escritos bíblicos. Perante isto, nós passamos exatamente para a segunda cena. E a segunda cena começa no versículo 9 e vai até ao versículo 17. O final da cena anterior e o início desta segunda cena faz-nos lembrar o que aconteceu no capítulo 5, na passagem exatamente do versículo 5 para o versículo 6, se tiverem a oportunidade de ver capítulo 5, versículos 5 e versículo 6, em que, sem dúvida nenhuma, quando João está a chorar, ele ouve uma voz que lhe diz: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Depois, quando chegamos ao versículo 6, então João diz: E eu vi
entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé. Portanto, ele ouviu falar sobre o leão da tribo de Judá, e a cena seguinte que ele vê é precisamente o tal cordeirinho que havia sido morto. Agora, aqui nós encontramos a mesma coisa. Verificamos que João ouviu o número, e é interessante nós realmente podermos fazer este ponto de ligação que nós encontramos no versículo 4, e ouvi o número, claro que depois temos a lista daqueles 12 nomes, mas eu ouvi o número, e depois quando chegamos ao versículo 9, na abertura da nova cena, ou do pano que se abre para que João possa contemplar, então ele vê, e vê uma grande multidão. Reparem que não se poderia contar. É interessante porque a palavra número no versículo 4, arithmos, é o substantivo de onde também vem o verbo numerar ou contar, arithmeo. Portanto, é esta ligação que nós encontramos aqui neste texto para ver que realmente João ouviu um número, mas ele vê um número incontável. Daí que aqueles 144.000 é apenas um número prefigurativo, um número simbólico para aquilo que efetivamente acontece. Isto quer dizer que aquela primeira cena está imbricada nesta segunda cena, e é uma ligação muito profunda, porque se antigamente o povo de Deus podia ser contado, e isso aconteceu tantas vezes na história de Israel, inclusive quando Deus até se zangou com Davi por ter contado, numerado o povo, agora o povo de Deus não se consegue contar. Tomem nota precisamente neste aspecto. A promessa de Deus podia realmente, aliás, a promessa de Deus feita a Abraão naquele tempo, de que a sua descendência seria como a areia do mar, como as estrelas do céu, que não se poderiam contar, agora cumpriu-se naqueles que foram fiéis exatamente ao Cordeiro. Se antigamente o povo de Deus podia referir-se tribo a tribo, agora o povo de Deus era de todas as nações, tribos, povos e línguas. Reparem exatamente nesta expressão. Aquilo que João vê é que não há povos etnicamente separados. A redenção não se limitou a um povo apenas, pois a descrição de todas as nações, tribos, povos e línguas que nós encontramos aqui neste versículo 9 mostra um alcance universal, como nós também já tínhamos visto isso no capítulo 5, versículo 9. Neste caso, em que a ordem é diferente daquela que nós encontramos no capítulo 5, versículo 9, né? João mostra que vai do geral até ao particular. Cada um terá as suas próprias características étnicas, as características tribais, as características familiares e linguísticas até, mas todos concentrados num só propósito. O que João nos está a dizer é que realmente, se antigamente tudo estava concentrado num povo, agora o povo de Deus é multicolor, multiplural. Sem dúvida nenhuma. É este o aspecto que nos faz sentir cada vez mais certeza e esperança naquilo que Deus faz. Nós realmente somos um grupo de pessoas que, vindo de diversas comunidades, e até inclusive povos, continentes diferentes, não importa a nossa cor, não importa a nossa origem, não importa a nossa condição, todos estão concentrados num só propósito. E é isso que João quer de facto enfatizar. Se antigamente o povo de Deus tinha um selo, a marca da aliança, e até provavelmente nós poderíamos até referir que seria a circuncisão que os diferenciava dos outros povos, embora outros povos também praticassem a circuncisão, como nós agora sabemos. Mas o povo de Deus agora é caracterizado por estas vestes brancas, as quais lhe foram dadas em resposta à pergunta: até quando, ó Pantocrator? No capítulo 6, versículo 10, nós lemos exatamente isso. Até quando? E a resposta é exatamente esta. É-lhes dado
vestes brancas. E, ao mesmo tempo, é-lhes dito, descansem um pouco. Aqui João descreve-nos que estas pessoas têm não só as vestes brancas, mas também elas têm ramos de palmeira nas suas mãos. Estes ramos de palmeira eram frequentemente o emblema de triunfo. E todo este cenário leva João a ver esta multidão incontável a dar o grito da vitória. E o grito da vitória é exatamente este: a salvação ao nosso Deus. Se nós olharmos só para o nosso texto, verificaríamos exatamente isso. Salvação ao nosso Deus. Mas o que é que efetivamente isto quer dizer? O que ele quer dizer é que realmente esta salvação pertence ao nosso Deus. O grito é proferido no presente. A salvação é definida e pertence única e exclusivamente ao nosso Deus. Mas afinal, quem é este Deus? Nós poderíamos dizer neste versículo 10, é aquele que está assentado sobre o trono, é realmente o Cordeiro. Porque esta relação da palavra salvação, que se apresenta de uma forma definida com artigo definido, associado exatamente ao nosso Deus, depois continua as outras expressões também exatamente com o dativo, ao assentado sobre o trono, ao Cordeiro. Portanto, o nosso Deus é aquele que está assentado no trono, é aquele que é efetivamente o Cordeiro. São duas pessoas que se juntam num só propósito e ação. O Rei e o Cordeiro estão unidos no mesmo plano de ação. A salvação não depende apenas de um deles, e isso é importante nós termos em atenção, mas sim nesta conjugação de esforços de ambas as pessoas que constituem o nosso Deus. Este grito da multidão vitoriosa provoca uma reação em todos os seres do universo. Eles caem sobre os seus rostos e adoram a Deus que está no trono. Aquilo que eles dizem é algo que precisa ser dito no presente e de forma continuada. E reparem agora aquilo que nós temos exatamente no versículo 12, que começa com a palavra Amém e termina com a palavra Amém. Já sabemos que a palavra Amém, o que ela significa é verdade. Verdade. Quando Jesus diz Amém, Amém, ele diz na verdade, na verdade. E aquilo que realmente se deve dizer é aquilo que é verdade. E este versículo 12 mostra-nos que verdade devemos nós expressar nesta adoração ao nosso Deus. Ao olhar para este texto, eu verifico que há três elementos numa primeira linha, há um elemento que fica a meio e há outros três elementos depois numa terceira linha. E seria exatamente desta forma que nós encontramos a palavra louvor, glória e sabedoria. São três palavras que no texto original em grego, a palavra eulogia, a palavra doxa e a palavra sofia, são palavras que falam realmente de linguagem, falam do pensamento, expressam aquilo que é a nossa forma de expressar. A palavra que é traduzida por louvor poderia ser exatamente o bom raciocínio, eulogia, ou a palavra boa, aquilo que nós dizemos de bem. Para a palavra glória, que é a palavra traduzida para doxa, nós poderíamos dizer que doxa é a opinião, aquilo que está certo. Portanto, quando nós falamos em ortodoxo, nós estamos a dizer a opinião direita, a opinião certa. E quando nós falamos de sabedoria, falamos na sofia, exatamente naquilo que nos leva a um desenvolvimento do pensamento. Portanto, isto significa que aquilo que nós fazemos no nosso raciocínio, no nosso pensamento, na lógica das coisas, o que é verdade, efetivamente, acerca de Deus? Mas não só nas nossas expressões de linguagem ou de pensamento, mas também no nosso âmbito de adoração. A ação de graças é a palavra Eucaristia que nós encontramos aqui e que nos faz lembrar exatamente aquilo que é bom como dádiva de Deus, aquilo que é agradável e que é aquilo que nós recebemos quando estamos numa verdadeira adoração ao nosso Deus. Depois temos exatamente as outras palavras
que nos falam então de honra, poder e força. Não podemos esquecer que a palavra honra, timé, também significa o valor, muitas vezes usada até para se referir à questão do dinheiro, fisicamente, qual é o valor de determinada pessoa. Que valor terá, efetivamente, Deus para nós? O poder é a palavra dunamis, a força é a palavra ischios, que de facto faz lembrar todo o aspecto físico e social. Perante aquilo que os deuses se apresentavam, em que de facto eles não tinham nenhuma honra, nenhum poder, nenhuma força. Este nosso Deus, este Deus que é transmitido desde o tempo passado na história do povo de Israel, até ao momento em que os cristãos, nesta altura em que João escreve este texto, deveriam lembrar-se claramente que é o Deus que tem valor, porque é um Deus vivo. Ele é um Deus que tem poder, porque ele é um Deus vivo. É um Deus que tem força, porque é um Deus vivo. Sim, é este aspecto físico, no fundo, e relacional que nós devemos entender na pessoa de Deus. Entretanto, surge uma pergunta pertinente. Não vá o leitor ficar sem saber quem são verdadeiramente estes que têm estas vestes brancas. A palavra para veste é a palavra stolé, como eu já tive a ocasião de explicar, refere-se àquela veste usada para pessoas nobres, pessoas com honra, pessoas que tinham um certo estatuto, e por isso mesmo estas pessoas adquiriram esse estatuto. Mas é um estatuto de pureza constante. Quem são? De onde vieram? Duas perguntas que apontam a primeira para o presente e a segunda para o passado. Sim, quem são neste momento estes que estão aqui? E ao mesmo tempo assim, de onde eles vieram? Perante a ignorância, de facto, do vidente de Patmos, porque ele acaba por dizer, não sei, tu sabes, Senhor, e a palavra Senhor aqui não deve ser entendida de maneira nenhuma como um título atribuído a Deus, porque ele está a falar com um dos anciãos, portanto, e que realmente nós poderíamos dizer que a palavra Senhor aqui é o sentido que nós usamos para uma pessoa com uma certa qualidade, até com um certo estatuto, e é perante esta ignorância do vidente que o próprio ancião responde à sua própria pergunta. São aqueles que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Este versículo 14, de facto, é importante. E é importante porque denota que estas pessoas foram aquelas pessoas capazes de resistir na aflição, por mais dura que ela fosse, e ainda que isso exigisse a sua própria vida. Eu entendo que a expressão a grande tribulação aqui não significa que é uma tribulação especial e que é uma tribulação final. Não. Grande é apenas para dizer que é aquela tribulação que vai até ao final, que vai até aos seus limites. Porque grande é a voz também. A palavra megalé nós encontramos várias vezes nestes textos. A grande voz, portanto, também se refere a algo extraordinário. E algo que vai até ao ponto clímax, ao ponto alto de toda uma situação. E certamente que João aqui está a falar então daqueles que sofreram, e sofreram quando assumiram o sangue de Cordeiro para as suas vidas. Quando se identificaram exatamente com o Cordeiro. Porque esta lavagem das vestes não é algo que deve ser espiritualizado, de vestes lavadas espiritualmente no sangue. Nós usamos tantas vezes essa expressão de que a minha vida foi lavada no sangue, mas o que é que nós queremos exatamente dizer com isso? Falamos tanto, o sangue nos purifica de todo o pecado, mas aquilo que João está aqui a querer dizer é que estes homens, estas mulheres, todas estas pessoas, elas identificaram-se com Cristo. À semelhança daquilo que nós encontraríamos no apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo. E sem dúvida, Paulo foi aquele que, de uma forma muito concreta, expressou isso, quando ele entregou a sua vida, mesmo sujeito a ser apedrejado, a ser morto.
E todo cristão, e aquilo que nós encontramos no livro do Apocalipse, sem dúvida está-se a referir à questão do mártir, aquele que é uma verdadeira testemunha. Assim como Cristo foi a testemunha fiel, isto é, aquele que deu a sua vida. Então, aqueles que lavam as suas vestes e que as tornam brancas e que as recebem são exatamente aqueles que se identificam com o Cordeiro. Foram capazes de morrer. Portanto, nós estamos a falar daqui que é a aceitação de que perder a vida para o mundo é ganhá-la por Cristo. E ganhar a vida pelo mundo é perdê-la para Cristo. Nós lembramos exatamente as palavras que Jesus disse. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la-á. Portanto, esta é a explicação para o facto de eles estarem na presença diante do trono de Deus. Mais uma vez, nós notamos que a chegada à presença de Deus é imediata e não dá aso de maneira nenhuma que se pense num estado de alma adormecida ou então de espírito de facto a vaguear pelo espaço ou então as pessoas continuarem a ficar como sendo um espírito à espera de ressurreição. Pelo contrário, reparem que a forma como é usada estas palavras, quando diz estes são os que vêm de grande tribulação, isto é, eles estão a chegar, o verbo que é usado aqui implica exatamente estes que acabaram de chegar, que têm chegado, e se eles chegam, eles já se apresentam agora desta forma. Se eles foram mortos, se eles morreram por causa de confessarem que Cristo é o Senhor da sua vida, eles estão a chegar agora à presença de Deus, porque a forma como eles deram a sua vida e eles branquearam, e isto são verbos que estão exatamente no passado, lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, o que implica que eles efetivamente morreram, mas agora eles estão vivos aqui, na presença de Deus. O simbolismo do templo e ao mesmo tempo esta ideia de estender, exatamente no versículo 15, o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles, é um verbo que nós encontramos em João no capítulo 1, versículo 14, quando diz que ele habitou entre nós, que nós normalmente traduzimos ele tabernaculou, isto é, realmente o tabernáculo aponta para o abrigo e ao mesmo tempo a presença de Deus com o seu povo. Deus não só os aceita no seu templo para que possam estar constantemente a servi-lo, mas também estende o seu abrigo, o seu tabernáculo até eles. Claro que mais tarde nós vamos verificar aquilo que o João entende por este tabernáculo que vem até à terra, mas há aqui uma ideia muito interessante e a ideia que nós temos é exatamente isto. João, ao falar destas implicações de estar na presença de Deus, em que, de facto, esta presença faz com que as pessoas não mais tenham fome, não mais tenham sede e não mais sejam molestados pelo sol, pelo calor. Mais uma vez nós encontramos aqui exatamente esta tríplice afirmação, em que, de facto, não há fome, não há sede e não há importunação. Isto é, o sol não os importunará, nem o calor. A palavra para calor aqui é uma palavra que significa algo extremamente ardente, que provoca uma insegurança e ao mesmo tempo algo que leva a um mal-estar na pessoa. Mas o que é que está no centro? O Cordeiro. O Cordeiro que está no centro de todas as coisas, diz o versículo 17. O que é que ele faz? Ele apascenta. O pastorear aqui leva, de facto, à ideia de que não há mais fome. Aquilo que o Cordeiro faz na vida das pessoas é levá-las, de facto, a este sentimento que nós estamos saciados. Por outro lado, o Cordeiro é aquele que orienta, guia, ou degesis, é a palavra que nós entendemos aqui. Portanto, é aquele que faz com que realmente haja um caminho direito para as fontes de águas de vida.
É uma expressão, sem dúvida nenhuma, estranha, mas provavelmente nós poderíamos pensar que João, ao usar todos estes termos, que poderiam até ser relacionados com alguns semitismos, mas ele quer mostrar que o facto dos servos de Deus, dos filhos de Deus, daqueles que pertencem a Deus, não terem mais sede é porque eles encontram exatamente águas de vida. E depois esta ação de Deus em que nós encontramos que toda a lágrima é enxugada. Sim, Ele enxugará as lágrimas dos seus olhos. Toda a lágrima. Não só uma ou duas, mas toda a lágrima. Quando nós pensamos nisto, sem dúvida nenhuma, verificamos que este texto é um texto que nos leva, acima de tudo, a confiar no nosso Deus. Que situações problemáticas, dramáticas possam surgir na nossa vida, se nós temos a certeza que somos aqueles que receberam o selo do Deus vivo, aqueles que se deixaram selar e disseram: sim, eu quero ser teu servo, eu quero pertencer a ti, eu quero ser teu escravo, se nós podemos utilizar a expressão, então nós podemos ter toda a certeza que Ele nos fará habitar na sua presença e que esta presença com Deus nos dá uma segurança total, uma segurança em que nós encontramos verdadeiramente tudo aquilo que de essencial nós precisamos será satisfeito. Por isso, João está a falar para os seus irmãos, os seus conterrâneos, e está a dizer que se eles se lembrarem um pouco daquilo que aconteceu na história em que Deus nunca faltou à sua promessa, certamente agora nós continuamos a obter essa mesma promessa. E João vê essa promessa. Claro que João não vê as coisas em forma contínua, mas ele vê exatamente as coisas sobrepostas. E o seu campo de visão é olhar para aquilo que está a acontecer e ao mesmo tempo ver de imediato aquilo que é a realidade quando nós alcançarmos toda a presença de Deus. Quando Deus disser basta. Então este capítulo surge aqui exatamente para nos dizer: quem poderá subsistir? Quem poderá ficar de pé? Contrastando com os 4 anjos que estão nos 4 cantos a reter exatamente os ventos, estando ali de pé. No fundo, João está a dizer: de pé fica aquele que reconhece e aceita pertencer única e exclusivamente a Deus. Aquele que aceita receber nos seus frontais exatamente o selo de Deus. E depois é capaz de ir até ao fim, identificando-se com aquele que é o Cordeiro, aquele que foi morto e que está vivo. E que nós também devemos estar dispostos a dar a nossa vida em qualquer circunstância, negando e rejeitando completamente o senhorio ou o poderio das instituições que oprimem os povos, de tudo aquilo que traz aflição. E sem dúvida nenhuma nós já os vimos no capítulo 6. Por isso, Deus é aquele que nos apascenta, aquele que nos guia, aquele que nos enxuga de toda a lágrima. E nós devemos confiar plenamente nele. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.